Bom dia, Rafael. Rafael, tá me ouvindo bem? Quem tá aí? Alguém tá me ouvindo aí? Podia entrar, né? Ninguém? Bom dia, professor. Quem tá falando? O André. André, como é que você tá, cara? Ah, tô levando, né? Por que tá levando? Ah, sei lá, né, professor? Essa quarentena acaba com todo mundo, né? Acaba por quê, André? O que tá com o saco cheio de ficar dentro de casa? Também. Então fala, desabafa para mim. Não, deixa quieto. Fala logo. Ficou com a namorada, tá mal em casa, tá desestimulado, tá com medo de vestibular. É, vestibular é uma preocupação. É mesmo? É. Por quê? Ah, fica em casa, né? Fica sem ritmo, que nem era no passado e tudo. É. Então, E você vai prestar o quê, André? engenharia elétrica. E você vai tentar na UEM? Tentar o UEL e o FPR. US. O FPR, Universidade Federal do Paraná, e a UEL. Ah, e não entendi. Eu entendi o S. Ah, Universidade Federal, UF. Legal. Pô, aí você vai morar em Curitiba? É, estamos cogitando essa ideia ainda. É mesmo? E tem alguém que mora lá ou não? Tem sim. Quem que mora lá para você? Um tio meu. Ah, e é um tio chegado ou não? Mais ou menos. Ai, rapaz, é complicado. Porque Curitiba é uma cidade meio complicada, né? É uma cidade assim, É, muito fechadona e tal. Então teria que ter alguém que você sinta muita vontade, senão você vai sofrer bastante. sim. O professor, você viu o que aconteceu em Criciúma? A última vez foi a semana passada, né? Não, nessa madrugada. Não, porque na semana passada eu sei que teve uma enchente absurda em Criciúma. O que aconteceu? Não, invadiram Criciúma lá com banco, etc. Estouraram um monte de coisa lá, roubaram dinheiro do banco. É mesmo, André? Ué, Não soube, não. deu um assalto doido lá. Que louco. Nu, eu vi isso daí. Quem que tá falando agora? É a Letícia. Ô, Letícia! Eu não vi, não, André. Não vi, Letícia. Não vi. Tem um, Ah, tem um monte de notícia que eu tava mexendo no Instagram e daí eu tava vendo. Tem um monte de notícias já sobre isso. nossa, porque Letícia. Tinha até cara armado com bazuca, É mesmo? para interceptar helicóptero. Nossa! Mas Criciúma é uma cidade grande para acontecer isso. É, É uma cidade bem grande. Porque normalmente o Ô, pessoal prof, pega. Oi. tem uma entrevista aqui, ó, assalto em Criciúma. Ah, Nunca houve com essa dimensão e com essa violência, o pessoal tá falando, né, que foi vítima. nossa. Pô, legal. Ah, legal não, vou ver, né? Porque eu tenho um problema. Como eu fico, tô mais agora por causa dessa pandemia no meio rural, as coisas chegam com mais dificuldade. E eu não consigo pegar jornal, porque eu gosto de ler jornal e tal. E aí eu sempre pego um dia de atraso. Poxa vida, mas olha, eu vou prestar atenção, porque eu não sabia disso. Escuta, enquanto nós estamos.
Estamos em 7, prof. Lá na sala tem alguém, será? Eu acho que tem só o Paulo, eu acho. Não sei se tem mais alguém. Mas, enfim. Moçada, é o último dia nosso. Eu vou fazer o seguinte: quando você quiser interferir, você interfira, por favor, até porque nós vamos fechar, né? Vamos fechar aí o nosso curso, né? Eu espero te encontrar nas ruas, né? Porque você vai fazer o seu vestibular. Sei que foi um ano muito difícil, estava comentando com o André, com a Letícia, eu acho que também estava escutando. Um ano muito complicado para todos nós, inesperado. Esses dias eu estava falando, né? Quer dizer, tem algumas coisas que me surpreendem de uma forma tão absurda. Por exemplo, que eu sempre brinco, né? Eu acho que eu falei para vocês, se eu tivesse, por exemplo, em coma, e eu acordasse, o cara falasse, olha, o Papa é argentino, o outro Papa renunciou, nós temos um presidente agora assim, assim, assado, o Lula foi preso. É impressionante o que nós vivemos esse ano, ainda mais se o cara fala assim, ó, todo mundo parou por causa da pandemia. Eu falei assim, não, peraí, aí já estou inventando muito para minha cabeça. Mas foi um ano muito complicado, principalmente, eu acredito, para vocês, né? Vocês tinham... Agora no mês de dezembro, né, você vê a Record, SBT, Globo, enfim, começa aquelas retrospectivas que eles fazem, né? Normalmente no final do mês eles começam a anunciar. Eles começam a anunciar. E vai ser um ano... o André que está falando? É o João que estava falando. Oh, João, maravilhoso. Vai ser um ano, João, onde a retrospectiva vai ser muito dura, mas foi um ano totalmente diferente. Então, para vocês é mais complicado, porque vocês tinham uma expectativa muito grande sobre esse ano, e de repente vem esse acidente, nós ficamos naquele lá, um mês, 2 meses, de repente eu me lembro que em junho, o governador do Paraná, ele teria falado assim, olha, as aulas elas devem voltar em agosto. E eu pensei assim, só agosto? Né? E estamos agora no dia 1º de dezembro e não voltamos. Então, quer dizer, é o que o João falou, essa retrospectiva vai ser uma retrospectiva das várias televisões, que, claro, nós vamos cair num ano completamente diferente das nossas vidas. Né? Engasguei. Mas vamos lá. Vamos lá, mesmo assim, moçada, se foi um ano muito difícil, alguém lembra de um jogador, desculpa, chamado Zidane? Jogou na França, eu acho que é treinador do Real Madrid. Alguém já ouviu Deu falar aquela disso? cabeçada. E quem está falando essa? É o João de novo? Eu. João, essa cabeçada que você está falando, não sei se só o João lembra, você deve lembrar, João, mas essa cabeçada que ele deu, a cabeçada foi num zagueiro italiano, que era, eu não vou me esquecer, foi em 2006, final da Copa do Mundo, em 2006, França e Itália, e a França tinha o Zidane, grande jogador. Já tinha sido o melhor do mundo. Melhor, né? já tinha sido escolhido, João, o melhor do mundo, melhor daquela Copa. Né? E o que fez o Zidane? O João deve lembrar, e para quem não lembra, ele estava prestes a ser o melhor do mundo, quando de repente ele perdeu a cabeça, ou ganhou, não sei, e ele deu uma cabeçada no Marco Materazzi. Né? Marco Materazzi, que era o zagueiro, depois ele confidenciou que provocou, e ao provocar falou da irmã do Zidane, alguma coisa da irmã, o Zidane perdeu a cabeça, mas eu acho que o exemplo, João, não serve muito, né? Porque eu acho que o que o Zidane fez naquele jogo foi se auto-sabotar. Ele se auto-sabotou. Eu não sei se você já viu essa palavra sabotagem, ela vem de sabotes. No século XIX, algumas pessoas, os chamados sabotes, eles uniam trilhos de trem, faziam boicotes a trem, por conta de insatisfações, de momento social, boicotar governo. Né? E o que o Zidane fez foi se auto-sabotar. Né? Ele pisou na bola, literalmente.
E não podia fazer aquilo, de jeito nenhum, né? Mas todo mundo tem uma história de autossabotagem. Todo mundo tem, você pode reparar, de Ô, auto-boicote. prof, Hã? se eu não me engano, posso estar errado, né? Mas o italiano falou alguma coisa sobre a irmã dele sobre imigração, porque pelo que eu lembro, eles não são Uhum. franceses, tipo assim, acho que eles são da Argélia, São se eu da não me engano. Argélia. E aí ele falou alguma coisa de imigração, alguma coisa xenófoba, daí ele perdeu a cabeça. Perdeu. E O parece, outro perdeu a João, cabeça, arrancou a orelha do outro lá, o Michael Dyson. esse também é um outro. Mas o que o João está falando, essa irmã dele, eles são argelinos, né? O que o João falou. E ele teria, João, falado da irmã dele, por acaso, naquela época, estava doente, muito doente. E o Zidane parece que depois ele confidenciou, estava muito preocupado com a irmã, e o cara vai mexer bem na ferida. Essa que o Anthony está falando, não. Você falou do Mike Tyson. Eu mesmo. É o Anthony. Anthony, a mesma coisa que aconteceu com o Zidane aconteceu com o Mike Tyson. Ele estava no auge. Eu me lembro que agora teve uma luta do Mike Tyson e eu peguei a época do auge do boxe, né? Principalmente do Mike Tyson. Quando o Mike Tyson, por exemplo, no auge dele, ele foi enfrentar o Holyfield, outro grande campeão, e ele se boicotou também. Ele deu uma mordida na orelha do cara. A carreira dele ferrou. Logo em seguida, ele andou batendo na mulher. Poxa vida, moçada. Então, todo mundo tem uma história de autossabotagem, que eu estava falando. Seja o Zidane, seja o Mike Tyson. E eu daria exemplo, né? Talvez, se você ainda não teve, mas vai ter, num relacionamento amoroso, né? A pessoa fala assim, por exemplo, ou num relacionamento qualquer, o cara fala assim, eu não vou ficar mais com aquela moça, com aquela mulher. Ou se for hétero, né? Ou então, de repente, a mulher fala, nunca mais vou ficar com aquele cara. E, de repente, vai lá e a pessoa se auto-boicota. Ela fica. E depois ela sofre. É impressionante. Né? O mesmo engraçado. Muitas vezes o homem ou a mulher, ou então se for um casal homossexual também não tem problema, procura o mesmo tipo de pessoa para o relacionamento e sofre. E sofre. O mesmo. É impressionante que vocês são muito novos ainda. Você fala, por exemplo, mudando de mais fácil para você. Eu prometo que eu não vou magoar mais meu pai, não vou mais magoar minha mãe. Bicho, e lá você vai lá e se boicota e faz que nem o Zidane, faz que nem o Mike Tyson. Prometi que eu ia fazer regime e não faz. Eu prometi que eu ia estudar e não estuda, né? Eu prometi que eu não ia beber mais, nenhuma besteira. De repente o cara vai lá e bebe. Eu prometi. Agora, moçada, eu vou pedir nesse último encontro nosso, eu vou deixar uma mensagem para você, não sei se eu vou te ver, mas espero que te veja nas ruas aí, né? Porque você passa. A gente tem que perguntar, já que a gente tem os nossos cidadinhos, quais as atitudes e quais as circunstâncias que nos prejudicam. O que nos leva a repetir erro? Porque a gente é repetitivo demais. É repetitivo. Vamos supor que você não passa o vestibular, você fala, esse ano que vem eu vou estudar. E aí você fracassa na sua intenção, né? De estudar. Porque nós somos repetitivos, a gente repete. Eu, por exemplo, estou com a camisa do Corinthians porque meu pai é corintiano. A gente cozinha, quem gosta de cozinhar, o que a mãe, a avó, o pai sempre cozinhou. Nós vamos à mesma igreja, moramos na mesma casa. Se perguntaram para você assim, vamos fazer uma viagem, vamos para aquele lugar que a gente ia quando a gente era criança, nós fazemos o que nossos pais faziam para nos sentirmos muitas vezes amados. E a mesma coisa acontece muitas vezes com o curso que você está escolhendo, que eu acho um pecado. Você aí com 16, 17, 18 anos, sei lá, você nunca tem desculpa a sinceridade, você não tem maturidade para escolher o curso. Eu estava falando com o André, engenharia elétrica. Graças a Deus, olha, tomara que funcione. Mas, André, é muito complicado você escolher. E tem muita gente que faz os cursos, ou o curso opta por um curso, porque o pai, porque a mãe, porque um tio querido fez. É para você sentir amado. Isso é de uma carência absurda quando a pessoa que eu falei para você, mais importante da sua vida é você. Então, o que você teria que fazer? Primeiro, não dar uma de Zidane.
nem de Mike Tyson. Tire da sua vida os sabotes. Livre-se de medos. Não tem que ter medo de errar. Encare de frente. Encare de frente o que te faz bem. O que te faz bem? É isso. Então, é isso que você tem que fazer. Da mesma forma, tem que se libertar das expectativas que fazem sobre nós. Ai, meu Deus do céu, acho que eu vou ser amado só se eu passar no vestibular. Livre-se das expectativas. As expectativas sobre vocês. Na verdade, para alguns, realizar desejo gera infelicidade. Tem gente que tem medo de ser feliz, então se boicota, não cumpre aquilo que, na verdade, poderia fazer. Eu nunca me esqueço, eu falei para você, de um professor que, de repente, chegou para mim e falou assim, Aguinaldo, cai fora. A gente é feliz quando a gente faz o que quer, porque é a maior probabilidade de ganhar no mundo capitalista dinheiro com o que se gosta do que ganhar dinheiro com o que não se gosta de fazer. E a gente não tem que ter medo de ser feliz. Você merece. Você é a pessoa mais importante do teu mundo e do mundo. Do seu. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é... É você, a pessoa mais importante do mundo. E outra coisa, né? Nós temos medo do fracasso. Nós temos medo de fracassar, é uma coisa absurda, né? Parece que você vai perder tempo com o fracasso. Bicho, tem que saber lidar com as frustrações. A frustração é fundamental. Eu aprendi muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. Ora, eu tenho que me compreender. E eu, na verdade, acho que me procuro. É o que a gente chama de resiliência. É levar um tombo e levantar. Você não nasceu só para fazer sucesso. Tem muita gente que, por exemplo, fala assim, qualquer fracassozinho já pensa em se matar. Moçada, lembre-se, otimismo, não se boicote, seja flexível, tenha esse bom humor, tenha um comportamento compreensivo e, na verdade, vá ser feliz. De qualquer forma, moçada, eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, compreenda-se, foi um ano muito difícil, mas não foi só difícil para você. Foi difícil para um monte de gente, né? Tem que ter esse grau de resiliência, tem que saber cair e levantar. As frustrações são fundamentais. E mesmo que tenha sido um ano frustrante, a gente aprendeu muito com ele. O André estava reclamando do ano, mas, foi um ano em que a gente vai aprender muita coisa. Vamos lá. Nós falamos de sociologia. Prof, Oi? rapidinho, só para finalizar Pô, aí, né? fica aí que a gente Você está entrar batendo papo, João. na matéria. É. Essa questão que você falou de a gente aprender, né, muita coisa com o ano, né? De questão de amadurecimento e tudo mais. Você me fez lembrar de um verso que eu gosto muito, de um versículo que eu gosto muito, né? Que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Lamentações 3:21. Talvez no mundo secular a gente conheça como se lembre do que te fez começar, né? Eu já vi algumas vezes essas frases, mas enfim. E eu creio que quando a gente tem esse objetivo, né? A gente traz à memória aquilo que nos dá esperança, é tipo um combustível, né? Porque a gente tem vários obstáculos, né? Mas, por exemplo, a gente objetiva a aprovação no final do ano, sabendo que aquilo vai nos trazer um pouco de alegria, talvez seja um combustível, né? Não, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, eu alimentei esse sonho desde pequeno, então eu vou batalhar por isso e tudo mais. Então, é bem essa questão que você falou, né? De ter esse otimismo mesmo, da gente trazer à nossa cabeça aquilo que nos vai dar esperança para poder continuar. Lindo, João. Maravilhoso. É isso mesmo. Agora também, João, eu fico pensando, vamos imaginar que, de repente, tudo aquilo que você imaginou que poderia ser, que, enfim, a gente erre num curso, né? Se a gente errar, a gente também tem que buscar esse combustível para buscar o outro caminho, porque o erro ele faz parte do processo, né? Eu me lembro que um dia, eu acho que eu comentei com vocês, né, da menina, por exemplo, que eu acho que eu falei disso. Eu falei para você, uma menina recentemente que tinha 17 anos e ela queria medicina. Eu cheguei a comentar isso com vocês, né? E ela não passou. Comentei? Não estou lembrado, prof.
Foi uma menina, se eu comentei, desculpa, eu comento novamente. Uma menina, João, que de repente ela fechou-se completamente porque ela queria medicina, 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 e estudava. Uma menina linda, pai médico, mãe médica. Aí eu até ficava preocupado, falei assim, meu Deus, será que ela está querendo ser médica porque o pai e a mãe são 17 anos? Difícil. Linda menina. Estudava, em primeiro lugar, em simulado, meu Deus do céu, que doce. E foi quando veio o vestibular, ela passou na primeira fase, uma bela pontuação da UEL, foi para a segunda fase e não passou, né? E a mãe, João, não sei se comentei isso, a mãe, ela pediu para que eu conversasse porque a menina estava inconsolável. Só chorava, deprimida. Eu falei assim, traz, eu não vou falar o nome da menina. Claro que eu converso com ela, eu converso, não tem problema nenhum. E aí ela veio numa sala, né? E aí, de repente, chorou. Quando ela me viu, ela chorava. Não, mais, inconsolável, porque não passou no vestibular. E a mãe junto. E a mãe me fala assim, Aguinaldo, você pode falar com ela, conversar, consolá-la, porque eu não sei mais o que eu faço mesmo. E eu falei para ela assim, você não passou? Que bom que você não passou. A mãe falou assim, Aguinaldo, pelo amor de Deus, aí não, aí você acaba com a gente. Não, porque até agora a vida dela foi uma beleza. Não teve um tombo, João. Não teve uma queda. Pais maravilhosos, grana, família perfeita, linda. A vida é feita de frustrações. O que me incomoda seria mais ou menos assim. João, o que a gente está falando, eu acho que o que você falou é lindo, mas se a gente errar, faz parte. Faz parte. A vida é muito longa, é muito longa. A frustração nos fortalece, desde que a gente saiba que ela pode nos fortalecer. Então, por exemplo, eu sou, no momento, não peço para repetir isso, mas eu sou de uma época em, por exemplo, se você fizesse uma besteira na rua, a gente brincava muito na rua, e se eu caísse na rua, eu tinha medo de ir para casa e falar para a mamãe, olha, eu caí, porque ela ia ainda dar uns tapas porque eu não me cuidei. E mesmo depois dos tapas, ela ia meter o mertiolate, mas não era esse mertiolate que não ardia, era aquele que ardia. Ela passava aquela haste que não era flexível, ela passava com tudo na ferida para doer mais e para arder mais, e nem assoprava. Hoje, o mertiolate não arde. Se você cair, é capaz dos pais irem lá responsabilizar a escola, se ela for na escola. Sempre poupando a todos vocês. E isso é perigoso, porque faz com que vocês fiquem menos resilientes. Sabe, é que vocês percam e não consigam recuperar. Nós fomos feitos para vitórias e derrotas. E por acaso, João, se de repente o caminho trilhado não é o imaginado, por que não recuar? Vamos andar de marcha ré. Às vezes é importante, até para que a gente possa buscar um outro caminho. Então, essa é uma mensagem que eu deixo, porque se você se frustrar no vestibular, por favor, você é muito novo. E às vezes, e eu vou no que o João falou, às vezes a gente sofre, acho que na maioria das vezes, porque a gente quer adiantar ou a gente quer atrasar os acontecimentos. E eu já aprendi uma coisa na vida, eles vêm no momento correto. João, por mais que não pareça, eu sou religioso, não daquele religioso, e eu sei que você me respeita por causa disso, de ser um frequentador coletivo lá, né? Mas eu sou extremamente religioso, eu não consigo imaginar esse cenário sem uma criação. Não dá, é muito perfeito. Agora, é uma forma também de a gente perceber que as coisas acontecem no momento que devem acontecer. A gente luta, mas às vezes não acontece. A gente vai ficar melhor para o próximo embate. Pensem nisso. Em relação a tudo isso, há uma ciência, moçada, que nos ajuda muito a nós compreender. Quer dizer, existem ciências. Eu vou buscar aqui, eu coloquei lá no seu material, se você quiser dar uma olhadinha, que as ciências humanas,
e as ciências sociais, o que seriam as ciências humanas? Ciências humanas, ela procura entender você, eu, dentro de um contexto. Então, é o caso, por exemplo, da história, que eu adoro, que eu amo. Já as ciências sociais, ela não está preocupada com você. Por exemplo, quando eu quero falar assim, a psicologia, a história, por exemplo, está preocupada em beber você no coletivo. Mas é você, a sua essência. Te entender. Já as ciências sociais não se interessam tanto por você, ou por mim, ou pela pessoa. Mas ela, na verdade, busca uma compreensão mais global, mais social, e não tão individual. Mas tanto as ciências sociais quanto as humanas, elas nos ajudam a compreender uma série de aspectos da nossa vida. Então, a mensagem que eu te digo, independentemente que você fica preocupado com sociologia para vestibular, esqueça. É uma visão de vida. Quando você, por exemplo, analisa uma série de coisas, vocês estavam falando de Criciúma, o índice de criminalidade, parece que é tão distante, o desenvolvimento da educação, discutimos a questão de gênero, discutimos racismo, quando a gente estuda a influência religiosa na vida da sociedade, acabamos de falar, quando a gente estuda os movimentos sociais, tudo isso permite que a gente também se compreenda um pouco mais em relação a tudo. Porque tudo interfere na nossa vida. Se você está vendo a imagem aí? Estão vendo a imagem, não? Essa imagem? Então? Estamos, prof. Se você olhar, por exemplo, essa imagem é de 2015. Será que essa imagem ela não nos afetou? Será que o que aconteceu, e eu vou ver em Criciúma, não nos afeta? Claro que nos afeta. Parece distante. Mas no dia 5 de novembro de 2015, quando a barragem lá do Fundão, lá em Mariana, você tem aquela barragem desbancando, contaminando água do Rio Doce, indo até o Espírito Santo, será que isso não nos influenciou? Como não? Quando você pega, por exemplo, pega os efeitos da pandemia, que o André estava falando, puxa, mas foi um ano difícil, eu falei, é verdade. Nós tivemos outras formas de relacionamento, André. E outra coisa, a coisa vai ficar muito pior pelos efeitos da economia no ano que vem. Isso trouxe consequência social, econômica, política, e muitas vezes o cara fala assim, não me afetou em nada. Claro que afetou. Por isso existem as ciências sociais e as ciências humanas, ciências sociais como a sociologia. Aqui eu estou pedindo, quer dizer, ela te ajuda a te compreender, a fazer você perceber que você não é único nos seus sentimentos, que você não é único naquilo que te incomoda. Eu pedi para fazer um exercício aqui, por exemplo, você imaginar uma cidade como São Paulo em 1890, que não era nada. Aqui, ó, São Paulo era uma cidade menor que o Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belém, Cuiabá. E, de repente, São Paulo foi se transformando de uma forma espetacular. Em 1890, o Antônio Prado, olha aqui, ó, vai fazer a Avenida Paulista, vai mexer no Triângulo Central de São Paulo. São Paulo era isso em 1890, que é o pátio do colégio. Olha o que São Paulo é hoje. Será que não é importante para nós entendermos essas transformações para que a gente possa entender por que nós ficamos cada vez mais individualistas? Por que nós temos medo de sair de casa? Por que, na verdade, nós ficamos tímidos diante de algumas situações? Por que, na verdade, a gente se incomoda tanto com as enchentes de São Paulo? É claro que tudo isso, mesmo estando lá em São Paulo, nos afeta. Eu poderia falar de Londrina, moçada. Londrina, em 34, teve transformações absurdas até hoje. Quem é de Londrina? Eu sou de São Paulo. Agora, todas as transformações sendo entendidas permitem que também nós nos compreendamos. Mas eu não sou da época que Londrina surgiu. Peraí, se você estudar as transformações de Londrina, você vai entender um pouco mais do ambiente que você vive. Meu Deus, faltam 10 minutinhos, eu já vou fechar. Eu sei que o papo deve estar chato. A transformação é contínua. Se eu for perceber, por exemplo, quando surgiu em São Paulo, em 1891, o primeiro carro, que era do Santos Dumont, que era um Peugeot, ninguém sabia o que era carro, de repente surge. E hoje é uma cidade sem mobilidade. Se eu entender
como é que progressivamente os carros foram chegando, as ruas foram sendo alargadas, os rios e as várzeas foram sendo soterrados. Eu vou entender um pouco mais de São Paulo, por que, na verdade, tem enchente, por que eu fico parado no trânsito, por que tem esse elevado índice de criminalidade, por que tem tanto lixo, por que eu tenho medo de andar na rua, por que tem tanto ponto de alagamento. Sabe, o histórico de tudo nos permite fazer a gente entender um pouco mais de tudo. Acho ridículo aquela frase, eu não sou da época. Não é da época, mas poderia entender outra época para você se entender um pouco mais. Moçada, é só um exemplo, isso a sociologia nos ajuda. Eu repito aqui, eu coloquei amarelo, não cabe às ciências como a história, a psicologia, a antropologia, a geografia, a economia, a sociologia consertar o mundo. Ninguém vai consertar. Mas discutir os problemas do mundo, repito, faz com que a gente se entenda um pouco mais. Inclusive, a gente seja um pouco mais compreensivo com a gente mesmo. Quando eu vejo, por exemplo, em Criciúma, que eu não vi ainda, né? A Letícia e o André que estavam falando, eu vou ver as imagens em Criciúma. Eu tinha visto semana passada uma enchente levando carro e tal, e agora o que aconteceu hoje, que eu não sei. Mas quando eu vejo, por exemplo, esse tipo de coisa, eu não devo só estranhar, mas eu devo, além de estranhar, desnaturalizar. Não posso naturalizar um assalto, não posso naturalizar o mendigo no meio da rua ou na calçada, eu não posso naturalizar uma agressão, né, a alguém estranho. Não, eu não posso naturalizar. É tipo aquele livro da Hannah Arendt, né? Claro, Da claro, banalidade. ela foi maravilhosa, porque quando ela, não sei se é dessa fase que você está falando, quando o cara falou, eu só cumpri ordens, disso você está falando, João? Quando ela ficou na frente do carrasco dela. Isso aí. E aí, de repente, ela fala assim, João, mas o caso fala assim, mas ele só cumpriu ordens. Pelo amor de Deus. Ontem eu estava assistindo, João, não sei se você, eu já assisti no cinema, fiz questão de assistir, fiquei achando espetacular a Globo mostrar aquilo. Não sei se alguém chegou a perceber, a ver, Bacurau. Chegaram a assistir, Marcelo? Alguém assistiu? Só vi a chamada, não cheguei a assistir. Então assistam. Assistam. Assistam, porque é um tapa na nossa orelha. A história é de um prefeito que era muito mal visto naquele distrito, naquela cidade. É um distrito lá, né? Serra Verde, e, de repente, ele tira a cidade do mapa para entregar para os norte-americanos que queriam marcar pontos tipo paintball, matando pessoas. Né? Só que eles não imaginavam, né, os norte-americanos, os estadunidenses, eles não imaginavam que aquela comunidade não era tão desorganizada assim. Mas, olha, são símbolos espetaculares que existiam ali. Da mesma forma, por exemplo, Parasita, que é um filme que deu um tapa na orelha de todo mundo, mas que nos ajudam, filmes como esse, a perceber qual é o nosso papel no mundo. Né? E as ciências sociais, elas pedem, eu não posso naturalizar os acontecimentos, eu tenho que estranhar. E no nosso dia a dia, a gente naturaliza tudo. Não podemos. Eu aqui estou dando outro exemplo, né, de um enchente e tal. Não naturalize. Porque se existe enchente, é porque há um processo histórico que, na verdade, não cuidou direito do lixo, que, na verdade, entupiu o escoamento, né, os rios, principalmente para escoamento de água. Não podemos naturalizar. Um cara que aparece muito em vestibular é exatamente Charles Wright Mills. Eu vou mostrar aqui para você esse cara aqui. Em 2009, ele já morreu. E o Charles Wright Mills, ele fala, use a imaginação sociológica. Na verdade, o que seria imaginação sociológica? Eu não posso me ver isoladamente. Eu tenho que me ver num contexto coletivo. E a sociologia nos pede isso, a gente se colocar no lugar dos outros. Eu vou deixar aqui, eu falei de autossabotagem, que eu queria, eu vou deixar uma mensagem para vocês, para você pensar. Eu não sei de tudo que nós conversamos, não hoje, mas durante o ano, mesmo que remotamente, que eu sofri demais, viu, André?
porra, o que eu mais sofri, porque eu não gosto dessas coisas. Mas eu vou deixar uma indagação. O que prevalecerá? É a globalização ou o regionalismo? É o individualismo ou é a solidariedade? Eu não sei, viu? Eu não sei. O que nós vamos valorizar mais? Se é essa globalização ou a gente está se voltando para o regional? Eu vejo a questão do País Basco, da Chechênia, da Palestina. Será que não tem essa globalização, ela não está nos fazendo muito mal? Da mesma forma que a gente está se voltando cada vez mais para a família, talvez nós estejamos caminhando para o regional. A vida acontece ali. Quando eu perguntei para você o que vai prevalecer, se é a pobreza ou a abundância, o que vocês vão valorizar? Ter o melhor carro do mundo, a melhor casa, ou vocês vão privilegiar um nível de vida modesto que lhe dê muito mais bagagem pessoal do que material? Eu não sei. Eu não sei se a gente vai... Ontem eu estava falando de Bacurau. Se a gente vai perceber para que serve o Estado. Será que realmente ele cuida de todos nós? Ou ele está se esvaziando? E ele protege alguns apenas, como dizia Marx? Não sei. Será que o nacionalismo já era? Eu espero que isso seja. Acabou. Nacionalismos que nos levaram à Primeira Guerra, à Segunda Guerra, à Guerra Fria. Será que a gente precisa ser tão nacionalista? O que será que prevalecerá? Eu falei assim, o individualismo mesmo ou a solidariedade? Me parece, João, que vai ser a solidariedade, porque a gente vai percebendo que se a gente fizer bem o outro, isso nos faz bem. O que vai prevalecer? Nós vimos muito esse ano xenofobia, a aversão ao diferente, ao estrangeiro, o racismo, ou a compreensão? Eu não sei. Me está parecendo muito que... quer ver uma coisa que está... Será que a gente vai continuar dando valor ao trabalho como os nossos pais davam? Será que trabalhar é a coisa mais importante do mundo? Será que o dinheiro é a coisa mais fundamental? Talvez essa pandemia nos mostre, permita que nós percebamos alguns outros valores, né? Então, são coisas a pensar. E as ciências sociais, as ciências humanas, elas nos ajudam. Nos ajudam a nos compreender, nos ajudam as ciências humanas e as ciências sociais. Permite que a gente compreenda um pouco mais, que a gente compreenda um pouco mais o outro, que a gente compreenda um pouco mais a respeito do mundo, e a gente vai percebendo as transformações e o que deve ser importante para cada um de nós. Sem elas, moçada, eu não sou muita coisa. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa ou a gente se despede, né? Eu acho que a gente não se encontra mais, a não ser quem vai fazer o Enem ainda. Na semana, eu acho que eu encontro com vocês dia 9 de dezembro, aulinha do Enem à tarde. É isso? Sim, sim. Hã? Isso mesmo, professor. Então tá bom. Ó, moçada, vai acabar o meu tempo. Professor, a gente tem que marcar alguma coisinha depois. Na pandemia, né? Acabando essa pandemia aí. Você não tem nem formatura, né, moçada? Nada. Eu sei. Nada. Só umas fotinhas. Ah, meu pai do céu. Fazer o quê? Mas, moçada, mas, João, vamos sim, né? Eu não sei se vocês têm o meu e-mail, eu acho que vocês têm. Só me procurar. Beleza. Tá bom? Ó, felicidades. O que vocês precisarem, eu estou à disposição sempre. Tá bom? É que vai acabar. Abração, viu? Abraço, João. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Tchau, professor. Um beijo, Letícia. Falou, professor. Falou, André. Falou. Feliz Natal, se a gente não se vê, mas dia 9 estamos juntos aí. Tá bom? Dia 9 estaremos... Dia 9 é nós.